bem-vindos ao nosso 6º episódio do Versão Infinita. Eu sou Rafaela de Faria e Ronaldo Cavalieri e chegamos ao final da nossa primeira temporada. Sim! Passou rápido essas últimas semanas, né? Muito! Que conquista! Que conquista! E até a conquista, né, que nós falamos no episódio passado, Exato. Nós fizemos um combinado, né, que anteriormente nós tínhamos olhado para o passado e agora a gente vai olhar para o futuro. Exatamente. Né? Então, dezembro aí terminando, o Papai Noel aqui junto com a gente dizendo, pessoal, acabou, já estamos no ano que vem praticamente. Nós vamos falar de planos futuros. Exatamente. Olhando já para o próximo ano, né? E daí vem uma questão aí de planejamento, de novas metas, novos desejos. A famosa listinha de ano novo. Listinha de ano novo. Que muitas coisas acabam, né, virando promessas de ano novo, mas infelizmente acabam não se concretizando. Né? Né? Ficam de ano velho. Exato. Vão sempre sendo recicladas, Isso. né? Mas que não pode, né? Simplesmente ficar como sonhos, como desejos. E hoje é justamente sobre isso que a gente vai falar, como consolidar isso, né? Como planejar, como acompanhar para que efetivamente, né, você tenha progresso e consiga atingir esses objetivos para o ano novo que vai se iniciar. Exatamente, porque assim como nós não sabíamos e aprendemos, você também talvez não saiba de algumas estratégias que fazem toda a diferença na construção dessas metas, desses objetivos, e hoje nós estamos aqui para contar para vocês, não é, Ronaldo? Vamos lá então, né? Qual que é a importância do planejamento? Vou usar uma frase que é muito conhecida, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E você acaba ficando refém mesmo do que vai acontecendo e vivendo uma vida, muitas vezes, sem tá alinhada com aquilo que você realmente almeja. Porque senão você inicia um novo ano ali à deriva, né? Indo no piloto automático e daí quando você vê, termina o outro ano e você não chegou onde você queria. Só que você não estabeleceu o que você queria. Exatamente. Então, e é interessante, é ter essa clareza, um norteador, algo que nós sabemos que até a nível cognitivo, né, neurociência, traz de que ter anotado, ter especificado, faz a diferença na realização. E até mesmo para você medir daí, né, os avanços. Sem dúvida alguma. Isso Se é você não sabe, né? qual é o seu ponto de partida, você não consegue mensurar, né? É interessante porque existem várias ferramentas e técnicas que podem estar ajudando no desenvolvimento, né, no planejamento dessas metas e de objetivos. Exato. Profissionais e também pessoais. Né? Então a gente coloca aqui um contexto geral. Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com uma técnica, né? Sim. Que é a famosa SMART. Isso, o acrônimo, a sigla, né? SMART. Se você não ouviu falar, olha, presta atenção. Que daí pegam as iniciais dos termos em inglês. Exato. Então, mas vamos lá, para esse entendimento, né? Como que eu estabeleço, né, um objetivo? Né? No caso, começando pelo S de SMART. Que é do específico, Okay. né? Então, primeiro, eu vou falar como eu gosto de fazer e costuma funcionar. Perfeito. Então, assim, nós pensamos no específico. Eu gosto de fragmentar por áreas da minha vida, pessoal e profissional. Então, se eu vou pensar numa meta específica profissional, eu faço ali uma caixinha e eu literalmente anoto, né? Anoto do profissional. Se é do acadêmico, né? Faço acadêmico. Se é do aspecto saúde, até que fragmento, saúde física e mental, faço assim. Então, específica. Quanto mais específica, que a gente vai dar exemplos depois, mas eu gosto de começar por aí, separando por áreas macro. Perfeito. Isso já ajuda, é um primeiro assim, ponto. Dificilmente você vai ter, né, para um ano inteiro, 365 dias, um objetivo. Exato. Né? E claro que também é a importância de você olhar para o contexto geral da sua vida. E se você tem um objetivo, que é o seu grande objetivo, ele sem dúvida alguma, ele vai depender de vários outros mini para alcançá-lo. Ele acaba sendo sustentado por outros. Isso. Né? E aquela coisa que a gente falou também, né? Não adianta olhar para o pessoal e daí deixar o profissional ir mal. E ao contrário também. Né? Então, é importante essa quebra que você sugeriu, da forma como você faz, de separar por aspectos da vida. Sim, né? Inclusive lazer eu coloco. Né? Que também é combustível. Exato, né? Então faço, depois eu posso até citar. Mas eu acho que isso é fundamental, né? Mais um erro que as pessoas têm em geral
é direcionar a questão de objetivos de vida para o profissional e Somente. fazer o resto. Uhum. Tá? Então, a partir do momento que você tem um desafio no seu trabalho, isso vai consumir energia, vai consumir toda uma dedicação. Isso. Então, é importante que você entenda, para eu atingir esse objetivo, eu preciso ter suporte em relação a esses outros aspectos. Isso. Então, é importante a questão das atividades físicas. Né? Então, estabelecer o que você vai fazer de atividades físicas para que você esteja bem, né, física e mentalmente. Daí também tem outros aspectos que você pode desenvolver, né, na parte de saúde mental. Mas isso não pode deixar de ser considerado. Exatamente. Então, esse é uma primeira orientação no específico, né? Daí nós temos... O segundo, que é o SMART. Mensurável. M de mensurável. Isso é muito interessante, porque você pensa, quero emagrecer, o clássico, né? Ainda mais depois das festas que a gente costuma se deliciar, né? Natal, Ano Novo e férias e assim por diante. Quero emagrecer, nem que seja uns quilos. Mas emagrecer o quê? Quanto? Né? Como? Né? Então, mensurar isso. Enquanto a gente vai chegar lá no T, mas assim, aqui olhando para esse quantidade, isso é mensurável. Vou dar um exemplo do lazer, que as pessoas falam, nossa, mas que esquisito. Eu avalio mesmo. Ano passado, por exemplo, eu fiz 3 viagens para visitar a família. Tá, essas 3 viagens cumpriram com o aspecto de outros objetivos, como estar mais próxima da família, de estar mais perto do meu afilhado e assim por diante. Mas eu acabei que não fiz nenhuma viagem de lazer pura, comigo, para isso e aquilo. Então, peraí, como é que eu vou organizar esse ano? Mas é interessante considerar isso, porque eu tenho, né, momentos no ano, né, dependendo do ramo que você trabalha, existe uma sazonalidade muito marcada, certo, que acaba em determinados períodos te exigindo um pouco mais. Né? Então, por exemplo, para mim, março e agosto são meses de alta, de bastante demanda. Então, eu já tenho como objetivo estabelecer uma viagem em abril e setembro. Por quê? Porque eu preciso daí recarregar as energias para poder dar sequência nos outros meses. Sim, pós-intensidade de entregas, então, de compromisso. ou seja, para que eu consiga atingir as minhas metas profissionais, eu sei que neste determinado momento eu preciso estabelecer como uma meta que a princípio parece ser de lazer, uma viagem, mas para quê? Para que isso ajude ao entregar as próximas metas profissionais. Perfeito. Porque senão eu acabo embalando num ritmo muito acelerado e daí chega num ponto onde o bicho pega. Exatamente, porque daí a gente entra no fluxo, né, e não percebe ali os limites que estão sendo ultrapassados. Vou dar um exemplo que acontece muito também, vinculado com essas questões de integração, vida pessoal, profissional, lazer ou, né, como quiser chamar. Então eu faço todos os dias hora extra e ainda trabalho final de semana. Será que não pode ser uma meta sua de 2 vezes na semana? Fechou a agenda, Sim, sai e vai para sua atividade física ou vai para um cinema ou o que for. Então eu trabalhei durante muitos anos, eu trabalhei de segunda a segunda. sim. Então um dos objetivos para esse ano que foi conquistado e que eu vou manter, não vou nem falar mais pretendo, manterei, é não trabalhar, 0 trabalho ou sábado ou domingo. Perfeito. E daí a gente começa a mensurar. Né? Isso. Então, eu estabeleço que eu preciso fazer 2 viagens de lazer, né, em determinados momentos do ano. Isso. Você estabelece que você precisa, né, ter 2 dias na semana de descanso. Você estabelece que precisa ir 3 vezes na semana na academia. E você sabe que, pensando em quem trabalha CLT e fica refém das férias, do período de férias, do tempo que vão autorizar ou não, isso é super legal quando você chega com um posicionamento com mais clareza, até para negociar quando é possível. E mostrar que isso vai impactar na produtividade e, consequentemente, também no seu resultado de entrega profissional. Exatamente. Né? Então, trabalhamos com S de específico, o M de mensurável e daí vem o A de alcançável. Porque não dá para viajar na maionese, né? E falar assim, não, porque este ano eu quero triplicar o meu salário. Pô, pera lá, isso é uma realidade, né? Isso é possível dentro, né, do caminho normal ali de alcance? Não que não seja, né? Mas aí precisa ter pé no chão. Exatamente, alcançável. Uma coisa que é bem comum
é as pessoas falarem, esse ano eu quero, então, aumentar a prática de atividade física, né? Então, de repente, você tá de 0, eu quero ir 5 vezes na semana? Peraí, vamos começar 2, implementou e assim vai, né? É alcançável? É alcançável. Dá para fazer essa virada? Dá. Ou a questão também de livros. Esse ano eu quero ler X livros. Meu Deus, você leu quantos? Leu nenhum. Ou 2 no ano inteiro. Agora você quer ler 2 por semana? Não. O alcançável, ele tem que ter esse toque de realidade, né, e ser factível. Isso. Então vamos pensar de uma forma gradativa, né, para que de fato isso aconteça. Por quê? Talvez aí seja o maior problema, né, das pessoas não alcançarem os seus objetivos. Porque daí elas acabam estabelecendo, né, uma meta que sabe, não faz sentido ou que é muito difícil de se conquistar, e daí é onde ela vai perdendo, né, a motivação no meio do caminho. Exatamente. Né? Então você estabelece lá, eu vou todos os dias na academia, e daí você não tem essa dinâmica, não tem essa rotina. Daí você falha 1, você falha 2, daí ela fala, mas eu já tinha, né, combinado comigo mesmo que ia todo dia, eu já não fui 2, não ir 3, não vai fazer muita diferença. Sim. E daí no fim você não faz nada porque você não conseguiu criar o compromisso do mínimo. Sim. E essa frustração muitas vezes é o que daí impera, né? Da pessoa, pronto, Deus, não consigo mesmo. Não, é uma constância, né? A questão da disciplina somada com a motivação. Perfeito. Mas você tem que ter clareza e a gente vai chegar lá, que é a próxima letra. Que é o R. Relevante. Tem que ser relevante para você. Quais são os seus motivos que levam para ação? Motivação, motivo mais ação. Perfeito. Né? Motivos que levam para ação. Eu sempre digo assim que tudo na sua vida é regido por um determinado propósito. Né? É o porquê das coisas. Por que você faz isso? Né? Se você simplesmente estabelece uma coisa e não entende o que aquilo realmente vai agregar ou o peso que aquilo tem na sua vida, as chances de você abandonar é muito grande. Muito. Né? Então é importante você ter muito claro, né? Pera lá, se eu conseguir ganhar mais dinheiro, isso vai me propiciar uma qualidade de vida maior, eu vou conseguir conquistar determinadas coisas que são importantes para mim e para minha família. Então, quer dizer, você vai entendendo que sacrifícios que serão necessários, né, para você conquistar aquilo são válidos. Sim. Porque existe algo maior por trás. Aquilo tem uma relevância e tem um peso importante para você. Pensando nessa parte do relevante, Ronaldo, é interessante que muitas vezes as pessoas estão nessa maré de seguir o fluxo, seja o que mandaram, o que esperam de mim, quais são, sabe, as expectativas para os outros. E muitas vezes a gente não consegue perceber. Então, esse relevante é realmente no sentido bem genuíno seu. Pode ser o do outro também. Claro, sim. Claro, porque, né? por exemplo, você está no integrado. contexto de uma empresa, né? Você vai ter que cruzar metas da empresa, por Isso. exemplo, que passam a ser também suas. Isso. Né? Ou a parte que te cabe. Mas tem coisas que são suas, né? Exato. E também entender, porque daí eu acho que entra, né? E a gente sempre puxa, né, os assuntos aqui, né? Somos praticamente um povo, né? Mas vamos pensar, às vezes você tem ali, já entende uma meta de uma empresa e vê que aquilo não faz mais sentido para você. Daí passa a repensar outras coisas, Exatamente. né? Mas não vamos abrir agora. Rafa, vamos lá. Para fechar daí essa técnica do SMART, nós vamos pro T. De temporal. Temporal, então aqui, veja, a primeira coisa, estabelecer meta curto, médio e longo prazo. Ou seja, tem que ter data. Tem que ter data. Intervalo aberto não cabe aqui. Não. Porque eu acho que também fica muito isso, né? Porque eu vou fazer tal formação. Esse ano. Porque esse ano eu defini que... Tá, mas espera lá. Quando você começa? Né? Quando que termina? Então, eu acho que isso é bastante importante. Você estabelecer algumas conquistas que elas sejam, né, específicas, né, que elas sejam numéricas, estabelecer ali, mensurar, né, mas ao mesmo tempo também ter data de início e data de término. E as pessoas não se dão conta da importância disso,
Ronaldo, e eu já escutei inúmeras vezes, pessoas que queriam fazer o Enem, perderam Sim. prazo, não está acompanhando, não vai monitorando durante, né? Quero fazer inscrição para entrar no mestrado. Ué, o edital. Sim. Né? Eu quero conquistar lá tanto de dinheiro guardado, mas espera aí, vai começar quando? Como vai ser isso aqui? Enfim, então... Mas é interessante porque daí também quando você vai olhando neste planejamento, você vai estabelecendo as metas maiores e as metas meio, né? Isso. Que são intermediárias. Digamos que você quebra esse bloco maior em partes menores. Isso né? mesmo. Você citou agora o exemplo. Porque eu quero fazer uma reserva financeira, né, para poder, sei lá, viajar. Isso. Ou para trocar de carro, né? Ou, enfim, para fazer um curso de formação. Mas você não vai esperar chegar dezembro e falar, não consegui. Não, pera lá, em janeiro, quanto que você vai poupar? Em fevereiro, quanto que você vai poupar? Isso. Então você vai estabelecendo também, além desse prazo final, esses prazos intermediários para entregas parciais. Né? Exatamente. Então isso é importantíssimo, né? Então, assim como a mensuração, né, onde você vai marcando também o avanço, você tem que fazer essa distribuição de entrega na linha do tempo. Exatamente. E assim, daí tem pessoas que usam... Existem diferentes referências, né? Eu sou uma apaixonada ainda por agenda de papel e eu faço diariamente ali, manualmente o check, o ok, né? Adoro ver ali depois da semana o que foi conquistado, o que não foi, o que precisou reorganizar. Tem gente que faz essa avaliação a cada mensal, acabou o mês, assim como a gente faz, né? Como é que foram as questões das contas do mês, né? Tem gente que faz uma avaliação mais cuidadosa, trimestral, semestral e depois anual. E isso é recomendado, para a pessoa não se perder aí nesse caminho. E daí, Rafa, tem... Infelizmente, a grande maioria das pessoas que não faz. Não faz! Então é muito bacana, né? Porque daí ela pega lá um planner de início de ano, bonitinho, cores, né? Separa as áreas da vida e daí faz todo aquele planejamento, né? Passou ali 1, 2 semanas do ano, esquece. E daí deixa a vida me levar, sabe? Já entra no fluxo do piloto automático e não faz esse acompanhamento. Daí o que acontece? Chega no final do ano e mais um ano, né, que a pessoa se sente frustrada porque ela não alcançou, mas também ela não teve esse acompanhamento. Esse monitoramento sistemático é fundamental, é para lembrete no celular. Sim. Colar na geladeira, o que for. Vai estabelecendo realmente, né, qual que é a ferramenta que vai te auxiliar. Se é a venda física, né? Nossa, tem muitos recursos aplicativos, ou é o bloco de notas mesmo do celular. Então, não tem desculpa. Não mais. E também, assim, o entendimento daquilo que a gente sempre fala aqui, né, no Versão Infinita, que a responsabilidade é sua. Então, não adianta você estabelecer os seus objetivos para um novo ano e não se comprometer com isso. Sim. Né? Temos, sim, as questões externas, né, os fatores que acabam impactando, com certeza. Com certeza. Mas aí você está ali acompanhando, até mesmo para entrar no outro ponto que é importante a gente considerar, que está muito ligado também à questão da flexibilidade em relação, né, a esse planejamento. Sim. Né? De poder olhar neste acompanhamento e revisar, falar, poxa, isso está indo bem, seguimos, isso não faz mais sentido, e daí você não escreveu em pedra, ou seja, você pode mudar se aquilo pedir, né? Exato, até uma recomendação que a gente dá é que faça lápis. Dá para ajustar, né? Você vai fazendo no computador, ok, daí consegue Deleta. no arquivo, deleta, né? Faz esse ajuste. Mas entender que essa flexibilidade de ajuste, ela é importante, né? Porque, sim, como eu falei, existe todo um contexto externo que muitas vezes não depende de você. Exatamente. Né? Ou né, você tem ali surpresas também positivas, né? Não dá pra gente levar sempre para o contexto negativo, mas que vale a pena você parar e falar, não, pera lá, isso aqui agora, né, eu posso direcionar para esse outro lado, né, reposicionar a energia de acordo com aquilo que faça sentido para você. Exatamente. Então, vamos resgatar? SMART. O objetivo, né, a meta específica, perfeito, mensurável
alcançável, relevante para você. E temporal. E temporal. E temporal, né? Então, assim, apliquem essa técnica, criem mecanismos de acompanhamento e sempre que for importante, os ajustes, eles são bem-vindos e necessários. Exatamente. Lembrando de flexibilidade, porque existe um planejamento, mas que precisa quase que diariamente ser adequado, né? Mas quando você tem clareza de onde você quer chegar, você consegue flexibilizar de uma forma mais funcional. Sim. E você já estabeleceu os seus objetivos para o próximo ano ou está em fase de? Confesso que não, porque o que eu quero fazer, geralmente costumo fazer e quero também manter esse ano. Entre Natal e Ano Novo, bem ali no final mesmo, resgato por áreas, quais eram meus objetivos lá do início, que funcionou, que não funcionou, para daí eu ter esse momento. E eu gosto mesmo, eu gosto de ficar sozinha, umas 3, 4 horas, olhando para aquilo, analisando, entendendo que não foi alcançado e de repente ainda faz sentido manter ou não. Isso também é um ponto importante, gente. Às vezes aquilo que você coloca na sua lista, você não atualizou conforme o seu novo modo, né? Seus novos objetivos e assim por diante. Então, eu ainda não fiz. Eu digo para você que eu fiz em partes, né? Porque assim, quando existe todo um contexto corporativo envolvido, né? Você já se antecipa. Sim. Eu comecei em outubro. Certo. Né? Então, por quê? Porque isso reflete, né, na organização e na dinâmica de trabalho de muitas pessoas. Sim. Então, quer dizer, uma parte já está muito bem clara. Né? Até eu brinco com as pessoas, nossa, né, já vai acabar o ano. Eu falei, gente, já estou em 2025, faz tempo, né? Porque, em função disso. Então, tenho sim já algumas metas profissionais estabelecidas a nível corporativo, mas que, consequentemente, isso reflete, né, a nível pessoal também, né? E tem outras que eu ainda estou num exercício, vale aqui uma dica, que é uma lista de desejos. Certo. Entendeu? Então eu anoto no bloco de notas do celular mesmo coisas que eu quero. Isso né? eu também faço durante o ano inteiro. Isso, exatamente. Então, assim, sabe quando você tem, né, aquela coisa, nossa, isso é legal, não sei o quê. Ok, vai lá, listas de desejos. Por quê? Porque eu ainda não me organizei para aquilo se concretizar. Sim. Daí, depois, mais pra frente, também ali na última semana do ano, eu pego essa lista de desejos e daí vou estabelecendo prioridades, vou vendo o que faz mais sentido, para daí tornar isso num planejamento, né, e seguindo essa linha do SMART. Mas você sabe, agora você contando, tem uma que eu já defini, que o ano que vem eu completo 40 anos. Festa? Que festa! Eu vou passear e viajar! Vai ser uma viagem especial, não sei pra onde. Okay. Não, mas a festa vai ter que ter, pode colocar ali no seu planejamento. Sim, né? senhor! Mas uma coisa bastante importante também, Rafaela, para a gente discutir aqui, e que para estar ajudando quem está nos ouvindo, é que além do planejamento, né, depois para a gente conseguir evoluir, precisa trabalhar tanto a disciplina como a motivação. Nossa, motivação, a disciplina, a constância. Foco. Né? Então, realmente, essa clareza. E por isso que tendo esse monitoramento faz toda a diferença, porque a gente consegue ter essa clareza. Então, quais são os seus motivos que levam para a ação? Então, o que eu quero alcançar com isso? Tenho clareza disso. A partir disso, o que eu preciso fazer? Ação, disciplina, né? Constância e assim por diante. Perfeito. Tá tudo ali amarrado, integrado. Mas é interessante porque nesse aspecto a gente precisa estabelecer, né, algumas regras, né, ou algumas condutas para a gente não se perder. Sim. Né? Porque sim. tem sim os fatores emocionais, né, que estão envolvidos. Tem dia que você está mais disposto, tem dia que você está menos disposto. Sem dúvida. Né? Tem dia que você tá bem, né? Você tá para frente, tá mais estimulado em termos de criatividade. Tem dias que você tem determinados bloqueios. Não, é um esforço muito maior. E assim, o mercado de trabalho, ele não entende isso. Não. Né? As coisas precisam acontecer. Exato. Se você tem uma meta profissional, isso vai impactar aquele teu contexto, o seu cliente, a sua empresa. Então vai ter que acontecer. Vai. Né? Eu tenho uma história, né, que numa experiência de trabalho anterior, eu era responsável por toda a parte editorial. Certo. Né? E daí tinha, por exemplo, o departamento
de criação, de diagramação, que trabalhava com os designers, que era a parte de visual, né, dos livros. E o pessoal tinha muito a cultura de que hoje eu não tô legal. inspirado, sabe? Hoje a minha criatividade tá zero. Só que isso impactava em toda uma linha produtiva. Meu Deus! Então, assim, não tem como você esperar vir um insight criativo, porque tem toda uma cadeia que depende daquilo. Sim! Né? Então, a partir do momento que você tem, olha, precisa ser entregue especificamente isso, neste prazo, nessa quantidade, você vai ter que achar técnicas, né? Não só de imprimir a disciplina para acontecer, mas realmente até de virar esse drive da criatividade, porque precisa entregar. Sim. Né? Então, eu acho que isso é bastante importante. É muito. Né? No sentido de tem dias que as coisas vão fluir melhor e tem outros dias que você vai ter que fazer um esforço para acontecer. E sabe aqui uma estratégia que a gente recomenda? Liste quem são, né? Quais são as pessoas que te inspiram. Hoje, com a rede social, a gente consegue ter acesso a muitas pessoas e acompanhar o dia a dia. Só que com cautela, né? Por quê? Quando a gente olha um modelo de referência, às vezes, por exemplo, a criatividade. Ai, meu Deus, não estou inspirado. Quais são suas referências? Sim. Busca essa, né? Para a partir disso você criar, então, justamente, reagir. Daí você vai inserindo algumas técnicas que vão ajudar você, né, a sair desse problema, né? Exatamente. Ou até mesmo a própria inteligência artificial, que hoje é a ferramenta básica para qualquer pessoa, né? Você pode estar usando mecanismos para ter o pontapé inicial. Sim. Então, acho que isso é importante. Espera lá, né? Se eu tenho desenhado o caminho, né? Como que eu vou fazer acontecer estando bem ou não estando bem? Exatamente. Né? É importante. É isso? Flexibilidade para a gente, né, reforçar aqui, né? É importante. Você nem sempre vai trabalhar sozinho, ou na grande maioria das vezes não vai trabalhar sozinho. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter esse jogo de cintura também em relação às nossas metas. Muito. Né? E uma coisa também, quando a gente pensa na questão tanto com a família quanto no ambiente profissional, gente, é essa capacidade de comunicar, de deixar claro também quais são suas intenções, seus objetivos, para também ir alinhando. Daí faz mais sentido a construção, né? Bastante coisa, né? Muita! Mas é bacana, né, que nesses poucos minutos que nós discutimos aqui, a gente conseguiu ir do começo ao fim a uma técnica, se usada adequadamente, ela realmente funciona. Funciona, exatamente. Para tudo, independente da sua área de atuação, entendeu? Independente se você é empreendedor ou você trabalha dentro de um contexto, né, de uma empresa, CLT, seja prestador de serviço, o importante é tudo, né, tem que ter uma entrega e tem que ter um resultado. Sim. E você precisa se organizar para isso. Né? Exato. E daí quando você puxa essa responsabilidade, no caso, né, do desenvolvimento da sua carreira, né, é onde você começa a entender que essa responsabilidade não é dos outros. Não é da empresa que você trabalha, não é do seu chefe, né, e é sim sua. Mesmo com todas as variáveis de mercado, né, o próximo ano ele vai ser positivo, né, tão quanto, né, você definir esse caminho. Exatamente. E se responsabilizar por isso. Né? E aqui, acho que para fechar, tem duas frases que eu gosto muito. Uma que é, se você espera um resultado acima da média, entregue acima da média. E a outra é, se você quer resultados diferentes, tenha atitudes diferentes. Perfeito. E com isso a gente fecha a nossa primeira temporada do Versão Infinita, né? E pro ano que vem tem novidades, Nossa, né, Rafa? muitas! Ano que vem Versão Infinita vem com convidados, né? Vem com temas específicos para ajudar realmente você aí que tá buscando o seu desenvolvimento de carreira, você que está buscando, né, conhecer novos lugares, né? Pensando em transição de carreira, pensando, né, em crescimento constante. E a gente vai estar aqui para juntos evoluirmos, né? É isso. Rafa, obrigado. Eu que agradeço, foi uma delícia essa temporada. Muito bom, né? Muito bom. Então, nos objetivo cumprido, né? Cumprido. Né? Então, check, né? Check. E já estamos planejando os próximos aí. Então, nos encontramos na segunda temporada.